Boa tarde, meninos, tudo bem? Hoje nós vamos retomar um pouquinho da aula anterior que falava sobre as relações trigonométricas, certo? E aí eu vou dar algumas dicas para vocês lembrarem. Pelo que eu vou falar aqui hoje, se a gente decorar, ou melhor, aprender essas formulazinhas, não vai ter como a gente ficar errando isso não, tá bom? É bem tranquilo. Antes de mais nada, nós vamos lembrar do triângulo retângulo e os seus elementos. O que é mesmo um triângulo retângulo que a gente viu? Triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, o famoso quadradinho. Então, apareceu o quadradinho, tem 90 graus e aí o triângulo é retângulo, certo? E agora, vamos lembrar aqui dos elementos do triângulo retângulo? Primeira coisa, eu tenho que lembrar quem é a hipotenusa do meu triângulo, aquele que a gente chama de maior lado. Para a gente lembrar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar uma seta aqui na ponta do meu quadradinho, certo? Coloco a seta na ponta do meu quadradinho e para onde ele apontar vai ser a hipotenusa. Bota aí a setinha. Colocou? Colocamos aqui a seta para onde ela está indicando? Para o B, não é isso? Então, quem é a minha hipotenusa? Minha hipotenusa vai ser o B. Vamos aí escrever, então? Hipotenusa igual ao B. Então, pessoal, para a gente dar continuidade aqui, ó, agora que a gente já sabe quem é a hipotenusa, certo? Nós vamos agora aprender quem é o cateto oposto e quem é o ângulo adjacente. Eu vou colocar um ângulozinho aqui, ó. Vou chamar esse ângulo de θ. Chamei esse ângulo de θ, que é essa letrinha aqui, eu vou lembrar quem é o meu cateto oposto e quem é o meu cateto adjacente, certo? Cateto oposto, lembrando que é sempre aquele que está na frente. Quem é que está na frente desse ângulo θ, ó? Para onde ele apontou, ó? Na frente dele é quem? O A. Então, o cateto oposto vai ser o A. E o cateto adjacente? Cateto adjacente é aquele que está ao lado. No caso, quem está ao lado dele? O C. Então, esse vai ser o adjacente. Aí vocês vão me perguntar, professora, mas e o B? Ele também está ao lado. Por que ele não é cateto adjacente? Ele não é cateto adjacente porque a gente viu que o B é a hipotenusa. O quadradinho apontou para ele, certo? Para concluir, nós temos que nesse caso, a hipotenusa vai ser o B, o cateto oposto ao ângulo θ vai ser o A e o cateto adjacente, ou seja, o que está ao lado, vai ser o C. Agora que nós relembramos os elementos de um triângulo retângulo, nós vamos entrar no conteúdo de relações trigonométricas para a gente relembrar. O que eu falei para vocês? Eu vou dar uma dica aqui que espero que facilite, para a gente não esquecer mais. As relações trigonométricas são quais? Seno, cosseno e tangente. Essas são as três básicas, que é o que nós vamos estudar agora, certo? Todas as vezes que eu falar de seno de um ângulo, eu vou lembrar de seco. A minha formulazinha vai me lembrar de seco quando eu falar de seno. Por que seco? Que vai ser seno de um ângulo, no caso do meu θ, vai ser o cateto oposto a ele sobre a hipotenusa, certo? E aí, por isso que é seco, ó. C de seno e co de cateto oposto. Então, o seno é seco. Cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí, agora, eu vou para o cosseno. O cosseno, eu vou lembrar de coca. Por que coca? Co de cosseno e K de cateto adjacente. Então, vai ser cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza? E a última relação que nós estamos estudando, a tangente do meu ângulo θ, no caso. A tangente, pessoal, eu vou lembrar também de coca, que é o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Para não confundir, porque o cosseno é coca e a tangente também é coca, só basta lembrar que o cosseno é o cateto adjacente sobre
a hipotenusa. E a minha tangente